A paz do Senhor para todos os alunos e alunos do curso Diáconos e Diaconisas. Hoje nós estamos já começando a nossa aula, que faz parte já do último livro que nós estamos estudando, do Pentateuco, que é Deuteronômio. E nós vamos agora começar a estudar sobre esse livro e falar a respeito dele, a respeito aí das grandezas de Deus nesse livro. Bom, então o livro de Deuteronômio faz parte do Pentateuco, que é o último livro do Pentateuco, que é onde que fecha, o Pentateuco, que fecha os 5 primeiros livros e também escrito por Moisés. Essa palavra Pentateuco é uma palavra que vem da Septuaginta, que vem do grego. A primeira tradução bíblica que houve do Antigo Testamento para outra língua, que foi chamada Septuaginta em 155, 165 a.C. E ela foi mandada fazer pelo rei Ptolomeu, rei do Egito, e essa foi para ali, na época, a capital, chamado Alexandria. A homenagem a Alexandre o Grande. Ptolomeu era um dos seus generais ali grandes de Alexandre o Grande, a qual foi dividido, e as partes divididas, e ele fica ali no Egito, ele governa ali, e ele é muito interessado na literatura, como todos os gregos, e pede uma cópia do Antigo Testamento, e 72 judeus, em 70 dias, escreve o Antigo Testamento todo para esse idioma. Então, a primeira tradução bíblica, o Antigo Testamento todo escrito. E então o nome Deuteronômio vem exatamente dessa tradução. E o significado desse nome é segunda lei. Aqui é uma repetição da lei. Moisés aqui ele vai dar as instruções para o povo. Ele vai falar sobre toda a repetição, ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Aqui ele repete novamente sobre os 10 mandamentos, o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E assim ele vai falar sobre todos aqueles 10 mandamentos, todos ali as exigências de Deus. Ele vai falar sobre as sublimes maravilhas de Deus dada na obediência do povo e as nefastas consequências por causa da desobediência. E tudo aqui vai estar registrado nesse livro de Deuteronômio, do qual nós vamos estudar. Então, Deuteronômio, escrito por Moisés, é o último livro do Pentateuco, o 5º livro, conhecido então como segunda lei. Essa palavra Deuteronômio, então, significa segunda lei, ou repetição da lei, que Moisés está reforçando tudo que eles aprenderam ali sobre a lei. Isso está registrado, nós podemos ver isso nas Escrituras Sagradas. Nós vamos pegar a Bíblia aqui em Deuteronômio, capítulo 17, e o versículo 18, onde que fala assim, Moisés falando: também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever no livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com sacerdotes e levitas. Ou seja, então, que realmente é essa segunda lei, essa cópia que foi escrita aqui por Moisés, chamada segunda lei. O tema principal desse livro, o tema do livro de Deuteronômio é obediência. Aqui ele chama a atenção, tanto é que ele fala das maravilhas dadas por Deus e das consequências negativas e estrondosas, horrorosas da desobediência. Fala aí da escolha do povo, escolher a vida ou a morte, ou a obediência, a desobediência. Fala, então ali tudo está registrado no livro de Deuteronômio. Tem algumas questões particulares no livro de Deuteronômio muito interessante, principalmente no capítulo 3, como é o último livro, e Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. E Deus fala para Moisés que ele não vai entrar, e lá no capítulo 3 tem a oração de Moisés. A oração que Moisés ali, ele pede a Deus para entrar na terra prometida.
E Deus fala não para ele, e ele tenta a segunda vez não, e ele tenta a terceira vez, ali na sua oração, na sua insistência, e Deus fala basta. Deus manda ele subir no monte e fala para ele avistar toda a terra, ficasse lá, que de lá mesmo ele já ia, né, morrer, ele já ia estar agora no controle de Deus, já ia partir para a eternidade. Nós vamos ver que os planos de Deus, por isso que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus nossos caminhos, pois os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, fica parecendo até que uma injustiça, né? Nós não podemos falar assim de um Deus justo, da parte de Deus, negar a entrada de Moisés na terra prometida, porém, quando nós vamos ver que as maravilhas, as bênçãos, aquilo que Deus tem para nós sempre é o melhor. Nós vamos olhar sobre isso, que Deus fez ali mais para frente, e como é melhor nós estarmos ali em consonância, em obediência com Deus, como os planos de Deus são melhores do que os nossos. Nós podemos ver também no livro de Deuteronômio sobre o panorama religioso, né, o fundo religioso do 5º livro, que é diferente, que aparece nos primeiros 4 livros do Pentateuco. Naqueles, a primeira geração estava em vigor, neste, porém, é a segunda, um povo diferente, com outra visão e sem experiência com Deus, sem experiência de ver as grandes maravilhas, né? Aqueles grandes feitos que Deus fez. Agora eram os filhos daquele povo que desobedeceu, e nessa geração que vai adentrar a terra prometida, só tinha sobrado 2 pessoas que adentram a terra prometida. Ainda Moisés estava vivo, né? Ainda tinha Moisés. Arão, aqui nesse momento, já era falecido, né? O seu filho já era o sumo sacerdote também, porque tem que seguir a sequência da tribo de Levi. Como todos nós já sabemos que todo sacerdote tem que ser um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. E Arão morto, Moisés já estava, a anunciação de Moisés da sua morte também já tinha sido decretada por Deus. E os únicos 2 que vão adentrar, então, daquela antiga geração, a terra prometida, é Josué e Caleb. Então, esse livro de Deuteronômio, ele traz todas essas maravilhas para nós, nos mostrando sobre as maravilhas que Deus, ou apontando as grandiosidades de Deus. E Moisés, ele vai repetindo essa lei paulatinamente ali para o povo. Capítulo 3, dê uma lida e vocês vão ver ali a oração de Moisés, o pedido de Moisés, o falado não, né, de Deus. E o capítulo 9, também Deus tem umas recomendações para o povo a respeito da entrada dele na terra prometida. E vai entrar numa terra agora que até então estava habitada por povos pagãos, com cultos a deuses pagãos, um povo totalmente mundano, né, e contrário à vontade de Deus. É a terra que eles vão adentrar agora, e Deus chama a atenção sobre isso. Nós vamos ver também no capítulo 18, agora Deus dá uma lista das coisas da prática pagã, de qual o povo de Deus não podia ser feito. Nós vamos ver como também a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia e nos dá o esclarecimento das coisas concernente à lei de Deus, a gloriosa vontade de Deus, e como a Bíblia é perfeita em si, como ela é a palavra de Deus, como ela é inerrante, ela é infalível, e realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, que é a segunda lei, sobre tudo isso que nós estamos falando. E nós vamos ver agora, em primeira mão, olhando nessa majestosa consequência que tudo está acontecendo, essa nova geração, a ordem de Deus, né, a ordem de Deus que Moisés não vai entrar à terra, que parece até uma injustiça. Nós vamos então dar uma olhada e vamos
olhar e vamos ver sobre as ordens de Deus que não fazer, e alguém que séculos depois veio cometer aquilo que Deus falou que não era para ser cometido, e o que o texto bíblico nos mostra sobre isso, e como que a Bíblia nos mostra a verdade, como que a Bíblia ela não entra em contradição, mas está mostrando ali a realidade dos fatos e a verdade. Então nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes sobre o livro de Deuteronômio. Então vamos ver primeiro sobre o pedido de Moisés. Está lá no capítulo 3, no versículo 23 ao 26. Esses 4 versículos. Nós vamos ler que está falando assim: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, e me disse: basta, não me fale mais nisto. Aqui foi a oração de Moisés pedindo para entrar na terra prometida, como está ali no capítulo 3, no versículo 23 ao 26, e Deus falando. Era a terceira vez que Moisés estava orando, e Deus falou: basta, não para. E como a Bíblia nós vamos ver que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e são mais altos, e esse alto quer dizer que ele é melhor, ele é mais profundo, ele é eterno. Quando nós vamos lá para o capítulo 17 de Mateus, Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para ir lá no monte, onde nós conhecemos como Monte da Transfiguração. E Jesus se transfigura, ou seja, Jesus se transforma ali como Deus, ele se revela como Deus para eles, e a glória de Deus aparece ali no meio deles, né? A glória de Deus se manifesta em Jesus e aparece 2 personagens ali, Elias e Moisés. Quando você observa, quando os pensamentos de Deus são maiores, Moisés tinha feito 2 pedidos. Quando nós vamos ver que Moisés ele pede ainda lá no Êxodo, ele pede para ver a glória de Deus, como vocês bem conhecem, e Deus falou que ele não podia ver, mas viu num relance de costa, entre uma fenda, passando muito rápido. E o segundo pedido aqui de Moisés era para entrar na terra prometida. E agora, diante da glória, diante de Jesus, o Jesus que é o esplendor da glória de Deus, Jesus é o que revela a glória de Deus. Todo o esplendor da glória de Deus é revelado em Jesus. Moisés estava ali dentro, naquele monte da terra prometida, frente a frente com a glória de Deus, falando com Jesus. A Bíblia fala que Moisés e Elias falavam com Jesus. Os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos. A glória de Deus se manifestou ali. Nós vamos ver que mostrou a glória, e o pedido de Moisés, do qual ele pensou que tinha sido negado, foi dado 1500 anos depois, de uma maneira muito além, muito mais gloriosa, mostrando aquilo que ele viu, Cristo glorificado. Outra questão interessante no livro de Deuteronômio é que foi um livro muito usado por Jesus. Jesus usa muito Deuteronômio. Jesus é um dos livros da Bíblia, principalmente do Pentateuco, que Jesus mais usou. E uma das muitas evidências de que Jesus usou também, uma clara evidência, uma que ficou mais registrada e mais fácil de nós vermos, está na tentação, lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus ele é batizado e ele é levado ali para ser tentado pelo diabo. E o diabo começa a tentar e fala: olha, você sabia que Jesus estava 40 dias sem comer, jejuando, e fala: olha, essas pedras, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus ele usa uma palavra aqui de Deuteronômio. Ele fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que está no capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 3, que diz assim: e ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que não conhecia, nem teus pais o conheciam,
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus ele usa aqui o capítulo 8, versículo 3, para lhe desfazer aquela palavra do diabo. E o diabo ele vai inserçando ali contra Jesus e fala, mas também está escrito que Deus dará ordem a seus anjos a seu respeito, que não tropeçarás em pedra alguma. Então jogue daqui desse penhasco. E ele usa a palavra que está lá no Salmo 91, versículo 11 e o 12 para Jesus, só que ele usa distorcidamente. Mais uma vez Jesus vem para Deuteronômio, quando Jesus fala, mas também está escrito, não atentarás ao Senhor teu Deus. Está aqui no capítulo 6, o versículo 16 de Deuteronômio, que diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Então, Jesus ele usa, então, inclusive ali a Bíblia usa a palavra de Deus, no livro aqui de Deuteronômio, para desfazer a tentação do diabo e venceu com a palavra de Deus. E quando nós vamos ver como que a Bíblia é perfeita, ela vai se completando. E no capítulo 18, nós vamos ver as recomendações de Deus ali para o povo de Israel que ia adentrar a terra prometida. E Deus faz algumas recomendações a partir do versículo 9 até o versículo 14. Aqui está escrito assim, em Deuteronômio 18, versículo 9 até o 14, que diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Por estas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E é interessante que quando nós vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 28, tem muitas pessoas que entram até numa discussão, numa paranoia sobre isso, porque lá no capítulo 28, Saul, ele está fora, Deus não fala mais com ele. Deus ele corta o relacionamento com Saul por causa da sua desobediência, e ele vai atrás de uma feiticeira, de uma médium chamado lá numa cidade chamada Endor. E a partir dali ele começa a fazer uma consulta e ele pede para que essa médium venha chamar Samuel. Então nós vamos ver aqui no capítulo 28, você pode ler depois todo o capítulo 28, 1 Samuel. E olha aqui então, vou ler aqui a partir do versículo 9 para que vocês entendam. Diz que respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou a terra os médios e adivinhos, porque pôs minha arma ciladas a mim, minha vida para te matares. Aqui ela está falando, olha, você está vindo, você sabe que Saul, quando ele era realmente Deus, ele acabou com os adivinhos, com os feiticeiros, e você vem aqui me pedir, para que eu venha consultar os mortos. Então Saul, no verso 10, jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem que farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu o mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei, não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo Deus que sobe da terra, Deus com D maiúsculo, ou seja, deuses. Vejo deuses que sobem da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa
Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, verso 15, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Quando nós vamos ver essa passagem, parece que Deus proíbe. Agora aqui ele vem e fala com Samuel. E como que é essa questão mesmo? Primeiro, ele mesmo no versículo 15, onde nós lemos, ele fala que Deus já não falava para ele, como Deus ordenou que sempre ia falar, através dos profetas, né, através ali do ministério dos profetas, dos sacerdotes e do Urim e Tumim, que é aquelas duas pedras do peitoral que vem na roupa do sacerdote. E através de sonhos, ou seja, uma revelação da parte de Deus dando sonhos. Dessas maneiras, ele relata aquelas maneiras legais estabelecidas por Deus, que Deus não falava com ele. E ele procura uma que o próprio Deus proibiu lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9, como nós lemos. Quando nós paramos para pensar, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, se ele não falava com ele dos modos estabelecidos pelo próprio Deus, ele não falaria então dos modos proibidos por ele. Outra questão que a Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Essas palavras, depois se você for ler, esse suposto Samuel que aparece para ele aí, fala algumas coisas que não se cumpriram. Ele fala que amanhã você e seus filhos estarão comigo, ou seja, vai estar então na sepultura, morto, coisa que não aconteceu. Falou que todos os filhos de Saul iam morrer, também não aconteceu. E a própria Bíblia vai relatar que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Então nós vamos ver. Mas o que dá o mais intrigante para nós é que a partir dele, que ele pergunta para a médium, versículo, ele respondeu-lhe, não temos. Que vez? Olha que quem via não era ele, era a médium. Então a mulher respondeu, não temos, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Perguntou ele, ou seja, Saul, como é a figura? A sua figura. Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Olha essa palavra, entendendo Saul que era, entendendo, ou seja, ele que entendeu que era Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel, ele que entendeu pela visão da feiticeira que era Samuel. Então, se Deus não falava nos modos legais estabelecidos por Deus, então Deus também não ia falar de maneira nenhuma no modo que ele mesmo proibiu. E para comprovar isso, para nós comprovar como Deuteronômio, que nós estamos estudando, está certo e a palavra de Deus não muda, nós vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 10, o versículo 13. Agora, 1 Crônicas 10, 13. Nós vamos ver agora a causa da morte de Saul. Para nós desvendarmos como a Bíblia é perfeita, como ela é a palavra de Deus, como ela é inerrante, ela é infalível. Capítulo 13, perdão, versículo 10, né? Eu falei 10, 13 é 13, 10, que diz assim: então a ira do Senhor se acendeu. Perdão, é 10, 13 mesmo. Aqui em 10, no capítulo 10, versículo 13, aqui nós vamos ver a causa, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, fala assim: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara a consulta com uma necromante. Vou ler novamente. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Olha bem, então, como a Bíblia é perfeita, como Deus proibiu essa invocação de mortos ali, não era verdadeira, e como que a Bíblia, como Deuteronômio, que nós estamos estudando, tem razão. Então, Deuteronômio, para nós entendermos, é a segunda lei, repetição da lei,
e tem essas verdades. O capítulo 15 de Deuteronômio, agora no capítulo 15 de Deuteronômio, também nós vamos ver algo, ali uma profecia explícita sobre o Messias. Como toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela produz Cristo. Deuteronômio também, nós vamos ver que não vai ficar nenhuma diferença sobre isso. No capítulo 15 de Deuteronômio, né, nós vamos ver sobre a profecia, e no capítulo 18 também, que vai falar, no capítulo 18, versículo 15 de Deuteronômio, fala assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Isso que Moisés, então, falando para o povo de Israel, isso aqui ele estava falando profeticamente: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, ou seja, na sua descendência, um judeu também, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ou seja, aqui está apontando para Cristo. Essa profecia do capítulo 18, versículo 15, está falando que esse profeta que vai surgir, e Jesus tem o tríplice ministério como Samuel. Jesus, ele é juiz, sumo sacerdote e também profeta. Tanto é que a Bíblia vai revelar muitas coisas sobre, né, a palavra de Jesus sendo profeta. Quando ele, lá na viúva de Naim, quando ele ressuscita, né, o filho, né, daquela viúva da cidade de Naim, o povo adora a Deus e fala: um grande profeta é levantado entre nós. E nós vamos ver que essa palavra, então, ela aponta ali para o ministério messiânico, ela aponta para Cristo, ela produz Cristo, que é isso que toda a Bíblia está produzindo. Então, Deus que te abençoe, nós estamos nessa primeira aula e nós vamos dar continuidade, então, no livro de Deuteronômio, e vamos aí partir para nossas perguntas, e que você tenha aí boas aulas, um bom entendimento, né, sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Deuteronômio.